encontro do ano de 2025 da comunidade Sorriso. Sou a Nelly Schmidt, psicóloga de formação, e aqui propagadora da mentalidade de treinar a mente para pensar saúde, com informações de qualidade e a participação de todos os seguidores que muito contribuem. E hoje repleto de risadores, são pessoas da Associação da Abra Riso, nossa primeira associação no mundo, que protege as pessoas que trabalham com a seriedade que o riso faz na saúde, nossa saúde. Então, já para começar a conversa, a gente só ri com os outros, ou da gente mesmo, é a única forma de se trabalhar isso. E agradeço muito a presença, então, das personalidades do riso que trabalham com riso aqui, né, e transformar esse mundo, né, que nós vamos transformando o Brasil, reciclando o Brasil, como a Reciclade fala hoje, na presença da Karina, reformando a saúde com o riso, como a Janete sempre nos leva ao conhecimento do sucesso do tratamento dela, e ainda com a Giane, que está também nesse processo de cura, graças a Deus, e ao apoio de todos os risadores. Tudo começou com o Sorriso, essa comunidade, no momento que eu tive lá por 2018, uma aula, uma oficina com a Zuleika, na vida das pessoas e da carreira, e falou que o mundo ia ser digital, e que nós tínhamos que nos apropriar dessas ferramentas. Naquela época, a maior ferramenta ainda era o Facebook. E foi de tamanha surpresa para ela saber de duas páginas que eu tinha no Facebook. Uma página era a minha profissional, como psicóloga, paralela da pesquisa que tem já mais de 20 anos com o sorriso e o riso. E tinha feito um pouco antes, em 2006 para 2018, é um bom tempo, com o doutor Madame Kataria, aqui representado no Brasil com a doutora Uthman, as técnicas, as formas de trabalhar com o riso. E adotar a gratidão, então, é um ambiente interno que a gente acessa e só cresce dentro da gente a saúde. Então, é uma das diretrizes de saúde, uma informação de muita qualidade e que está sendo agora prescrita por médicos. Então, quando a ciência vem balizando uma importante forma todos começam a prestar atenção e a internet começa a propagar isso. Isso já começou lá nos anos 90, com a ciência da psicologia da felicidade, né, que chamam de psicologia positiva. Entrando mais uma risadora, nossa Adélia Pestil, obrigada pela presença, Adélia, e em função ao início da minha jornada. Então, o Igor preparou todo o território, todo o terreno, e veio o Covid. E aí, o Covid, eu estava preparada com um material e com site e com algum preparo para enfrentar as câmeras, para trabalhar. Então, veio primeiro essa urgência psiquiátrica para atender a minha área profissional como psicóloga em trauma, teve muita atuação e formação, atendendo o nosso Brasil todo, trabalhou com o EMDR, que é a formação que eu tenho especializada em trauma, atendendo online o público, a população que a gente estava na hora da morte naquela época, né? E eu precisei continuar a atendê-los pelo online. Então, todos nós tivemos que aprender a entrar numa sala virtual, a se ver numa sala virtual e a começar a conversar numa sala virtual. E entrou agora o Igor Torres, da especiaria Comunicação Sob Medida, meu convidado pelo ambiente de gratidão que eu estou promovendo hoje aqui e apresentando para você, cada um de vocês faz parte da minha gratidão, a presença de vocês, cada um tem um efeito sobre a minha parte profissional e a minha parte pessoal, principalmente. Pessoas como a Giane, que fez eu crescer muito profissionalmente, pessoalmente também, pessoas como a Karina, que faz o trabalho da Reciclade, que ela propaga a importância do cuidado com a natureza e a nossa interação com o mundo em outras vertentes do tempo, que ela traz o sincronário, a Janete, com toda a sua habilidade de trabalhar com a palhaçaria, os doutores do riso dentro do hospital, depois que ela foi acometida e se curou de uma doença grave, e a Adélia, olá, e a Adélia, que é uma grande ativista do riso, e conheceu também numa situação também ruim de saúde, e se mantém saudável, e a gente de vez em quando é atacado por vírus e bactérias e outras encrencas estressantes, e aprendemos que essa musculatura do sorriso e do riso nos ampara muito para enfrentar as piores situações que podem estar acontecendo, porque a gente não tem como evitar as coisas ruins. As dores nós não temos como evitar, mas o sofrimento a gente pode diminuir e até evitar, porque o sofrimento está calcado numa dor, e a dor vem, a gente não tem controle, que nem a emoção, nós não temos controle das emoções que nos acometem, mas nós temos noção, podemos ter a consciência e a competência de gerir isso e regular isso dentro de nós. Eu cheguei aqui, nessa comunidade, que já está fazendo 3 anos que eu tenho, o meu trabalho de propagação e treinamento da mente para pensar saúde. E dentro desse, e o Covid promoveu isso, promoveu pela internet o encontro de todos nós. Então, nesse lugar que eu estava aprendendo dentro do ambiente de muito medo, o Covid era um ambiente de muito medo, eu respirar nesse mundo, né? Hoje em dia,
tá tudo mais tranquilo, né? Mas durante os dois eu encontrei o William. E o William, ele descobriu o riso, descobriu a terapia do riso, essa yoga, e algo que estude isso e que comprove. Então, tem esse grupo no WhatsApp que se encontrava uma vez por semana no Zoom para estudar o riso. E vieram muitos profissionais, neurologistas e pessoas para chegar lá nas organizações, nos ambientes laborais e trazer essa saúde mental através das práticas do riso. Na mente para pensar saúde, né, para viver na saúde, gosto dessa comunidade. Sou bruxinha de nascimento, esse foi meu trabalho, né, escolhido, ser bruxa para ajudar no despertar da consciência, e o meu primeiro. Então, não vamos... Vamos lá com a gratidão. É uma gratidão, obrigada. Tá, tchau. Eu queria me manifestar também, né? E trouxe uma reflexão, né, sobre a questão da alegria, da diferença da alegria, da felicidade. Quando a pessoa está feliz, ela pode ficar triste também, né? Uma pessoa feliz, ela tem os seus momentos de tristeza, de alegria, e tem um papel-chave aí. Porque a gratidão, para mim, ela traz muito forte a questão da aceitação de tudo que nos acontece, né? Como uma confiança. Eu gosto muito daquela, eu aceito, eu entrego, eu confio e eu agradeço, né? Então, se a gente se percebe como um ser divino que está aqui para aprender, que está encarnado, né, para ter os seus aprendizados e evoluir como espírito, então tudo que acontece a gente pode agradecer. Até o maior dos desafios, porque tudo vai ter um lado positivo, tudo vai ter um aprendizado. Então eu vejo muito a gratidão como fundamental, porque a prática do sorriso e do riso são sensacionais para nos trazer alegria, para nos ajudar a olhar o mundo com outros olhos, a verificar os desafios, entender eles de forma diferente. Mas se a gente não tem como base, né, a gratidão, vai ser passageiro. Agora, se a gente tem a gratidão, né, então a gente sorri ao acordar, porque a gente agradece por estar acordando. Sorri durante o dia, sorri antes de dormir, porque a gente agradece o dia que aconteceu e todos os aprendizados que trouxe. Então, essa soma da gratidão com a prática do sorriso funcional consciente, né? Eu gosto também de dizer que é um sorriso bem intencionado, a gente trazer essa boa intenção tanto para melhorar a gente, quanto para melhorar a nossa energia e tudo que está à nossa volta, né? Então, essa soma aí da gratidão com o sorriso, que dá para botar mais coisa no combo, né? Prática do aterramento, banho de sol, água energizada, alimentação saudável, tudo isso faz a gente ter saúde e bem-estar. E ser feliz. Ela é embaixadora do sorriso. A Reciclei, a Karina tem um grande sorriso, se tornou a primeira embaixadora do sorriso, embaixadora porque ela propaga nos canais dela e nas escolas onde ela trabalha. E a denominação que foi acontecendo naturalmente, sorriso funcional consciente, da minha prática, que é o sorriso, né? Sorria para você, foi o Igor que trouxe como título do meu site, dos meus trabalhos todos, está entregue para os anais da internet. Vídeos, e o cara estava falando de Napoleão Hill e como importante os primeiros 5 minutos do dia agradecer por tudo. E eu trabalho muito isso na minha avó, confio, dou uma surtada e agradeço, porque não sou terra, né? Mas aí em seguida agradecer pela surtada. Um beijo. Boca da casa é uma expressão que a Adélia trouxe para nós, né? E é essa mente que fica nos enlouquecendo com os pensamentos que vêm aos borbotões. Também a gente não controla os pensamentos. A gente, tendo consciência, um sorriso funcional consciente, muita gargalhada, nós nos damos conta que a mente nos leva para uma reclamação, uma lamentação constante, e a gente troca o pensamento e escolhe os pensamentos que nos fortalecem, né? Então, isso, a saúde mental é a expressão do nosso estado de espírito, né? Que estado de espírito a gente mais cultiva, né? Dentro de nós. Tem esse lado muito negativo, muitas vezes o corpo tem tanta dor que não tem como sair desse estado negativo, né? É difícil ficar no estado de sorriso e de risada, né? Mas os propagadores do riso aqui passaram por isso, muitos que estão aqui dentro. São testemunhos de que conseguiram isso. A causa, qual é o motivo? Não estou com vontade de rir. Aí coloca a caneta, que não sabemos que o cérebro é o mais burro do nosso corpo, né? Nossa mente. O cérebro só faz 24 horas por dia processamento de informação. Então, microfone. Nosso sistema de regulação emocional, o Porges, o grande neurocientista, trouxe para nós, que é o vago, né? Ele é nervo porque tem esse nome vago, porque ele vagueia por todo o nosso corpo, encontra cada órgão, todas as nossas vísceras, e tem o vago dorsal e o vago ventral, que se forma para corrigir os nossos sistemas de medo, ataque e fuga, ou passar para a calma e para o relaxamento. Então, isso tem uma ciência toda. Uri Bergman é um grande neurocientista que traduziu que a criança até os 3 anos de idade, se não transformar esse sistema do vago ventral com sinapses, né, com forças de ligações para acalmar o corpo,
se torna um adulto muito traumatizado. Então, ciência tem. E, através desses neurocientistas, eu trago para a comunidade, está lá no meu canal, entender que o nosso cérebro é triuno. Lembram da luvinha? Tem a parte reptiliana, a parte emocional e o neocórtex, que pensa, que integra, quando está integrado os 3 cérebros funcionando, ele está assim, tudo funcionando, e por mais nervoso, medo ou o que for, ele consegue pensar numa solução. Se acontece alguma coisa, dispara a adrenalina e o cortisol para preparar esse cérebro aqui, gente, ele é subcortical, ele é o primitivo, é o que todos os seres vivos possuem, até os jacarés, as cobras, por isso que ele é chamado de reptiliano. Aqui o emocional e o neocórtex é dos mamíferos, mas esse cérebro aqui manda em nós. Inclusive, assim, vai entender o que eu estou falando, porque é através das sensações corporais que nós corrigimos os nossos dramas, as nossas tragédias vividas antes dos 3 anos e após. Né? Cada um tem uma complexidade, isso é da minha formação da MDR e como psicoterapeuta especializada em trauma. E continuo pregando que o sorriso e a risada é um caminho de fazer isso aqui. Está tudo assim, tremendo, sorria e acalme. Acalme o seu corpo para ele saber que o perigo passou. É isso que a gente tem que avisar o corpo da gente. O perigo passou. E eu tenho recursos para corrigir o que está acontecendo e para solucionar. Eu estou viva até hoje, mesmo que eu saiba que na minha infância eu fui destruída emocionalmente, eu fui atacada fisicamente, hoje eu estou adulta aqui, eu sei que eu tenho as marcas no meu corpo das dores, mas eu posso mudar. Esse lugar que a gente tem que o tempo inteiro estar exercitando e criar essa consciência corporal, e aí, quem sabe, nem precisar mais de psicologia na vida de vocês. Já pensou coisa boa? Né? Autoconhecimento na lata que eu estou dando para vocês, uma prática muito importante. É simples, mas é trabalhoso. Usar a respiração e o sorriso é trabalhoso, porque a mente nos pega o tempo inteiro e manda, querendo mandar em nós que o corpo tem dor. Isso para o povo. A traduzir para a população, porque é uma missão, trazer o conhecimento de uma forma que todas as pessoas possam se apropriar. Se eu puder explicar para uma criança de 7 anos entender, eu estou cumprindo a minha missão de propagar saúde, saúde mental, saúde física, corporal, espiritual, todas as saúdes. E tema a gratidão, e eu tinha um agradecimento a fazer para ela, né? Que é exatamente tudo isso que ela falou. A gente trabalhou junto, e trabalha ainda, né? Já há muitos anos, desde 2017, 2018, né? E o grande objetivo alcançado, né, minha querida? Estar pronta a todo instante, né? Só ligar uma câmera que ela já desembola. Mas o meu agradecimento, né, que eu vim trazer ontem para ela por mensagem, e que eu quero externar aqui, é toda essa aula que ela dá pra gente. Apesar de saber disso tudo, eu não aplicava o conhecimento, né? E aí, recentemente, eu sou uma pessoa que estou sempre me revisitando, né, o meu ser e tentando ser uma pessoa melhor. E aí comecei a aplicar, né, tudo isso que a Annelise fala. E tudo que ela fala veio para mim nesse período. Então, tipo assim, o caminho da roça, né, que é uma expressão que ela usa para traduzir ali os nossos hábitos, o caminho que os nossos neurônios, que as nossas sinapses percorrem para tudo na vida da gente, né, para o entendimento da nossa vida. Então, a luvinha, né, como a gente reage. E aí eu falei, não, eu acho que agora toma vergonha na cara e aplica isso que a Annelise sempre falou. E aí, é isso, né, gente, é quando a gente está pronto mesmo. E aí, já deve ter uns 3 meses que eu estou aplicando tudo isso em forma de um experimento na minha vida, da forma que eu inventei para mim, mas com os conceitos que a Annelise trouxe para minha vida. E minha vida mudou, né, radicalmente, assim. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais em paz com a minha vida, vivo praticamente sem ansiedade, e tudo com esses conhecimentos que essa maravilhosa Annelise trouxe para a gente. Então, eu queria agradecer pelo conhecimento, pela oportunidade, pela minha sorte também, né? Quero agradecer aí o universo pela sorte de ter feito os nossos caminhos se cruzarem, porque além da não é só o sorriso eu acho que vem para brilhantar ali a coisa e até deixar, né, mais agradável. Mas esses outros conhecimentos que ela traz, de redes neurais, de mudança de rota, de sair ali do caminho da roça, que é aquilo que a gente está acostumado a viver. Alguém falou aí, acho que foi a Adélia, né, que falou do Napoleão Hill, que foi um livro que, olha só, gente, me foi apresentado pela Annelise, porque ela já trabalhava com esse livro já esteve na minha mão, dentro da minha casa, e eu nunca li, e recentemente, deve ter uns 3, 4 meses que eu li, a cada página eu lembrava de tudo que ela falava, e foi um livro que também mudou muito a minha vida. Então, essa pessoa que vos fala está na frente da gente, 500 anos-luz, e aqui também tem um convite para a gente escutar mais ela e colocar em prática as coisas que ela traz, porque realmente muda vidas. Obrigado, viu, meu amor? Nossa, chega a estar doendo a musculatura do sorriso, é tanto sorriso, eu não consigo parar de sorrir. Gratidão, querido, gratidão, gente, gratidão, palmas da Janete, coraçõezinhos de todas vocês.
eu que estou sendo beneficiada, mas vocês sendo balizados pelo depoimento de cada um aqui, é bom mesmo, né, a gente saber que a gente está dentro de um campo que vibra, né, porque isso aqui, ele ultrapassa fronteiras, né, esse lugar que a gente vive, o nosso pensamento se conecta com os pensamentos aqui de cada um de vocês, nós somos seres que têm uma competência que a gente ainda não sabe o tamanho desse lugar, de estar conectado nesse campo morto, como explica a ciência, né, nessa frequência. Então, uma das coisas que eu comecei com esse trabalho de pesquisa foi isso, lá do tempo da Loisei, você pode cuidar sua vida, e se alguém vai lembrar de mim, pensar em mim, que seja pelo melhor meu, né, pela minha alegria, pelos pensamentos. Então, isso cultiva boas relações, né, que hoje a ciência está trazendo como sendo o principal da longevidade do cérebro, gente, da saúde cerebral, relacionamentos sociais, né. Então, tem todas essas questões. Muito obrigada, Igor, por trazer isso. Os tiram ainda não, a Adélia que ficou com a mão levantada. Ou... A questão do cérebro, né, que é a cara de Annelise, né, a questão da neurociência, né, e assim, esse sistema, o sistema de sobrevivência é primordial, né, porque qualquer coisa, o cérebro ele é programado para acionar o sistema de sobrevivência muito mais do que o sistema de gratidão, o sistema de calma, de tranquilidade, o sistema da alegria, né? Então, ele é treinadinho mesmo para que a gente fique no estresse, na ansiedade. E fala que, geralmente, tem a emoção fisiológica, ela dura 90 segundos, né? Então, esses 90 segundos, quando você perceber que já está aí desequilibrado, quando você sentir uma tensão, um nervosismo, né? Aí você tem que buscar sair, né, pela tranquilidade, pela gratidão e pelo sorriso, o equilíbrio, porque ele vai ficar realmente no radar, ele vai ficar priorizando. Mas a gente sabe que tem vários tipos de respiração também, que a Annelise fala, né? Se você botar a mão nos olhos e já fazer uma respiração, tem a respiração da abelhinha, que você vai fazer o som com o olho fechado, inala, né? Enche aí sua potencialidade pulmonar, seu diafragma, bota os olhos fechados e as mãos nele e já expira com o som da abelhinha. Para poder realmente sair desse sistema. Não alimentar como é que ele funciona para a gente poder lidar com ele, né? Muito obrigada, chamou bem a atenção a Maria, educadora física também, fez pós, tudo na Espanha, ela está falando com muita propriedade. E agora a Janete levantou a mão várias vezes, Délia, depois é tu, tá? Vamos ouvir a Janete. Obrigada, Maria. Bom dia, pessoal. Que prazer estar nesse bate-papo de alta qualidade. Eu participo de um clube do livro, que é lendo agora esse mês, chama Sala de Estar Mental. E daí, assim, a gente tem a receita perfeita de acordar e trabalhar os 5 minutos, os primeiros 5 minutos, com o sorriso, com a respiração, com afirmações, que é bem interessante, né? Mas, assim, o que entra na minha sala de estar mental durante o dia? Quem que eu permito? Ou como está a minha sala mental? Está entulhada, está empoeirada? Quem eu permito que entre e que fique ali? Quem eu não quero mais que fique ali? Como que eu vou fazer para organizar a minha sala mental? Então, assim, para olhar também no final do dia, avaliar o meu dia e agradecer tudo que aconteceu, mas principalmente quem eu quero deixar que fique ali. E daí aqui é em qual sentimento, em qual emoção que eu fiquei ancorada o dia inteiro, e olhar ela com carinho para ver se eu quero que ela fique, se eu preciso olhar ela com mais profundidade, ou se eu quero liberar ela. Então, é nesse sentido, final do dia, a gente tem que olhar para a nossa sala de estar mental e colocar ela em ordem. Que amanhã de manhã eu vou acordar com a melhor sensação de todas, sabe? Muita gratidão por tudo e por todos, sabe? É um prazer e um privilégio ter vocês na minha vida. Isso. Muito obrigada. Também, faço das suas palavras minhas e adorei esse conhecimento, num momento, num recorte da minha vida, o meu melhor entregando aqui. Mas por trás dos bastidores, muitas vezes eu quero entrar num lugar bom e agradável e corrigir o meu estado de angústia e coisa, e não consigo, porque é bem como a Janete ainda enfatizou e a Maria disse, nós temos uma parte do nosso cérebro que ele está querendo proteger, e a gente usando a respiração vai demorar, mas vai vir, né? E volta a coisa ruim, a gente usa a respiração, a risada, e sai, então é o entra e sai. E o Igor trouxe uma coisa que também corrobora isso que vocês falaram, que é isso, eu tenho conhecimento, eu estava sabendo e tudo, assim como eu tenho, eu pago, e às vezes demora para cair uma fichinha, assim, alguma coisa, mas quando vem os borbotões, como ele diz, transformou a vida dele em 3 meses, né? Ele começou a ler leituras que ele tinha guardado ali. Isso acontece muito para todos nós, faz parte da nossa evolução, então a gente não se compara com os outros,
né? Se alguém se comparar com alguém maior que si, vai ter uma sensação tão ruim dentro de si que daí não evolui. A gente se compara com a gente mesmo no passado que a gente foi. E aí nós vamos, né, lá no meu passado, olha, isso eu estou melhor. Quando a gente diz que eu estou melhor hoje, que a minha vida melhorou, é porque alguma coisa do meu passado eu corrigi. Então nós estamos sempre com essa oportunidade de viver cada dia o seu próprio dia, né? E transformar esse dia na melhor sala de estar da nossa vida, né? Que é o nosso corpo e a nossa mente. Eu sou Elizabeth Maio, psicóloga, psicoterapeuta, há 40 anos. Para você, meu também. E eu deixo para vocês minha gratidão e um baita abraço para vocês. Agradeço, Annelise querida, e a todos vocês. Ser mais ainda, né? Então, é graças a vocês que estão aqui hoje me honrando com a atenção de vocês, com a presença de vocês, que eu encerro esse momento de gratidão e de ter ouvido a gratidão de vocês, de ter ouvido vocês colaborando com o que interessa aqui, né? Que a maior informação de qualidade é o testemunho, né? É o estar aqui junto, colaborando para enriquecer esse lugar tão importante que é para mim, e sei que é para vocês que estão aqui, e para aqueles que estiverem escutando a gravação, muito obrigado por também acessar a gravação e pensar e refletir e expandir a sua competência de lidar com a saúde física, emocional, com todos os atributos trazidos aqui hoje por esses cientistas que estão aqui, que todos nós somos cientistas, nós estamos nos tornando cientes do nosso corpo e do nosso momento e estudando sobre isso. Por isso, eu deixo minha gratidão, obrigada pelas palmas, Janete, deixo o ambiente aqui para nós respirar no fundo, então, em vez do on da abelhinha, uma baita gargalhada, para eu me rindo. Gratidão. Gratidão, gratidão, isso aí. Feliz 2026! A todos, um abração.